Advocacia Mineira, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ESAcast. E hoje eu tenho o prazer e o orgulho em entrevistar uma das maiores referências da advocacia em todo o país, Dr. Nabor Bulhões, um grande advogado criminalista não, constitucionalista, tributarista, uma referência para todos nós, criminalista também, uma enciclopédia. Participou da elaboração da nossa Constituição Federal, participou do aniversário de 2 anos da Constituição Federal que se deu aqui em Minas Gerais, durante o evento, o encontro da OAB estadual, não foi isso, professor? Federal, da OAB Federal, que aconteceu aqui em Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, em 1990. Participou de todo o processo constituinte, participou dos 25 anos da Constituição Federal. Então, muito obrigada por ter aceito este convite em dividir com a advocacia mineira um pouco esse grande conhecimento, essa grande experiência vivenciada por você, respeitosamente chamo-lhe de você, durante toda uma vida. Durante esses minutos antes dessa gravação, estávamos conversando. E saiba que foram momentos de grande aprendizado que eu levarei para o resto da minha vida. Não só para o lado da minha vida pessoal, mas para a minha vida profissional também. Então, seja muito bem-vindo, seja acolhido pela Ordem dos Advogados do Brasil, em nome do presidente Gustavo Chalfun, acolhido pela ESA-MG, e é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada pela sua generosidade em dividir com a gente o seu conhecimento, o seu grande conhecimento, que a gente está falando aqui de um dos maiores oradores da advocacia nacional, um homem de extrema importância para a nossa instituição. Então, muito obrigada, doutor Nabor. E eu inicio esse podcast com a sua trajetória e formação humana. Doutor Nabor, o senhor construiu uma carreira admirada em todo o país. Quais momentos ou desafios da sua trajetória foram determinantes para moldar o profissional que você se tornou, respeitosamente você? Muito obrigado, caríssima Fernanda. É um prazer muito grande poder estar aqui e participar desse podcast dirigido aos colegas advogados e às colegas advogadas de Minas Gerais, mas com a certeza de que o que aqui iremos discutir, debater e revelar, de certo, ultrapassará os limites territoriais de Minas Gerais, não é? Quer dizer, Minas é uma referência histórica para o Brasil, não é? E continuará sendo uma referência histórica também para o direito brasileiro. Devo dizer inicialmente que tive e tenho grandes amigos em Minas Gerais na esfera jurídica. Fui grande amigo de Aristóteles Ateniense, foi meu colega no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, participou conosco de todas as lutas pela redemocratização do país e depois, com o país redemocratizado, lutou pela implementação dos notáveis valores trazidos pela Constituição de 88. Fui amigo do grande Jair Leonardo Lopes, com quem participei de reformas do Código Penal brasileiro. Ele, obviamente, um jurista já renomado, um jovem advogado e que iniciava minha carreira acadêmica, não é? Já com alguns anos, é verdade, mas com relação a ele eu era bem mais jovem, e nós trabalhamos na reforma da legislação penal. E tenho grandes amigos ainda aqui, como Marcelo Leonardo Filho, não é? Como Sérgio Leonardo, atual
presidente da OAB de Minas Gerais. Então, hoje eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, porque eu já conhecia de justa fama, a nossa eminente presidente da ESA, OAB Minas Gerais, Fernanda São José. Uma honra muito grande em estar aqui e, em especial, em me dirigir aos jovens advogados e aos advogados e advogadas de Minas Gerais. Falando um pouco da minha trajetória, eu direi que quando eu fiz o curso secundário, depois o curso científico, era assim que se denominavam as duas etapas que antecediam o ingresso na universidade, eu tinha um gosto por todas as disciplinas de que me ocupei, não é? Das áreas humanas, sociais, biológicas, ciências exatas. Eu gostava de todas as disciplinas, mas tinha uma predileção mais por umas do que por outras, mas gostava de todas elas, por assim dizer. Houve um momento em que eu achava que poderia me dar bem como médico, estudar medicina e me transformar em médico, porque eu gostava muito de biologia. Mas gostava um pouco mais das ciências humanas e das ciências sociais. E isso me foi revelado pelas leituras que eu fazia. E desde cedo eu li muito. Eu fui um leitor voraz. Estudante ginasiano, e eu faço esse registro em homenagem aos jovens advogados ou aqueles que querem se especializar em determinadas áreas do direito. Eu chamo a atenção para a necessidade de lerem muito e bem. Se há uma coisa que me influenciou muito na minha formação profissional, foi ler muito literatura, ainda estudante ginasiano. Eu li tudo que havia de relevante em literatura. De Graciliano Ramos, alagoano, meu conterrâneo, a Dostoiévski, o grande russo, não, que escreveu obras notáveis como Crime e Castigo, O Idiota, Os Irmãos Karamazov e outras obras que se transformaram em obras universais. Então, eu sempre li, e li muito. E já no científico, eu me interessei mais acentuadamente pelas ciências humanas e sociais, embora gostasse também das outras disciplinas, da área de ciências exatas, ciências biológicas. Mas um livro me caiu às mãos e me fez definir minha opção pelo direito. Foi uma obra que, na realidade, é um discurso do grande Rui Barbosa, o grande patrono da advocacia e dos advogados. Essa obra tem hoje o título inicialmente foi um discurso, mas que hoje tem o título de Oração aos Moços, porque ela consubstanciou uma espécie de diálogo que Rui travou com os jovens advogados e com os jovens juízes, que são os destinatários dos aconselhamentos deontológicos que ele fez cravar num discurso notável que ele escreveu para os formandos em Direito pela Universidade de São Paulo, turma de 1920. Rui Barbosa escreveu esse discurso justamente veiculando esses aconselhamentos aos jovens advogados e aos jovens juízes. Os organizadores da obra, o discurso transformado em livro, denominaram de Oração aos Moços. Título que não foi dado por Rui, foi dado pelos editores, que veicularam essa obra notável, um discurso transformado numa obra deontológica inigualável, uma peça literária de igual tamanho, uma coisa impressionante. Rui, na época, já estava doente, ele veio a falecer em 1923, ele escreveu esse discurso em 1920. Quando eu li Oração aos Moços, eu descobri que tudo que eu tinha compulsado em matéria de direitos humanos, em matéria de ciências sociais, tudo isso se enquadrava mais no meu perfil e nos meus interesses. E, a partir da leitura da obra de Rui, o grande patrono da advocacia e dos advogados, eu optei por fazer direito. E isso foi fundamental
para minha opção profissional. E já cursando Direito, eu tive uma outra grande influência na minha vida acadêmica, na minha vida como estudante de Direito, e isso se projetou para a minha vida acadêmica como advogado e como jurista. Foi o acesso à obra de um alagoano, meu conterrâneo, Pontes de Miranda, que seguramente foi o maior jurista brasileiro de todos os tempos. Eu costumo dizer que o Rui Barbosa foi o maior advogado de todos os tempos e de todas as nações, mas o maior jurista brasileiro de todos os tempos foi indiscutivelmente Pontes de Miranda. Pontes de Miranda escreveu com profundidade inigualável desde direito penal, não é? E direito penal constitucional ou constitucional penal, como História e Prática do Habeas Corpus, uma obra de significação histórica muito grande, desde História e Prática do Habeas Corpus aos comentários das Constituições de 34, 37, 46, 67, com a emenda número de 69, só faltou Pontes Miranda para comentar a nossa melhor e mais expressiva Constituição de todos os tempos, que é a Constituição de 1988. Então, essa visão ciclópica do direito, ampla do direito, que ele teve, tanto quando escreveu sobre direito civil, quando escreveu sobre direito público, e na óptica de direito público, sobre matéria como direito penal ou mesmo direito constitucional, foi a partir daí que eu descobri que também tinha uma vocação para atuar em diversas áreas do direito. Foi por influência, então, de Rui que eu me tornei um advogado com interesse e com atuação em tantas áreas do direito. Ora, estou lidando com direito criminal, ora, estou lidando com direito constitucional, ora, com direito tributário, ora, com direito civil, e isso me encanta e de mim exige muito, porque para atuar em diversas áreas, a exigência é muito maior. Exige mais dedicação, mais tempo de estudo, mais tempo de concentração, porque não é concebível que um profissional atue em qualquer área sem dominá-la, porque ele vai cuidar, afinal, de valores muito significativos da vida das pessoas. O advogado vai lidar com a vida, a liberdade e o patrimônio das pessoas. Então, há uma enorme responsabilidade na sua atuação. Ele vai dar voz a quem não tem voz, podemos assim dizer, não é? Ele vai representar o cidadão e defender seus direitos e interesses perante os tribunais. Então, isso é uma responsabilidade enorme que nós temos e, portanto, temos o dever de estar preparados para bem exercer com responsabilidade e profundidade a nossa missão, que é, na advocacia, representar e bem representar os interesses e os direitos dos nossos patrocinados. Sobre a arte da advocacia e da oratória. Você é reconhecido pela força da palavra e pela ética que permeia o uso da linguagem. Como desenvolveu a sua oratória e qual a responsabilidade de quem domina magnificamente bem a oratória, este instrumento, este dom? Bem, eu agradeço imensamente a observação. Eu não sei se realmente sou isso tudo, mas eu pelo menos, tenho me dedicado muito ao que faço, não é? E procuro fazer da melhor forma possível. Eu me preparei para isso, não é? Como eu disse, na base, inclusive, na base da comunicação que para o advogado é fundamental, não é? Que é a sua oração, sua oratória, sua argumentação, seu discurso. Quer dizer, para tudo isso é preciso, primeiro, que o advogado tenha uma base substancial, e principalmente substancial, repito, de direitos humanos e de direitos sociais, na verdade. É justamente o primeiro passo, pelo menos na minha formação, foi me aprofundar na área das ciências humanas e ciências sociais, porque aí surge o direito. Nós vamos lidar com o ser humano
em diversos contextos, do contexto societário, do contexto econômico, do contexto ambiental, mas nós partimos do ser humano. Partindo do ser humano, e para conhecê-lo bem, é preciso estudar ciências sociais e ciências humanas. Aliás, eu lembro que quando foram instituídos os primeiros cursos jurídicos no Brasil, na realidade foram instituídos os primeiros cursos de ciências jurídicas e sociais no Brasil. A denominação dada pela lei que instituiu em 1827 os primeiros cursos jurídicos no Brasil foi essa. Instituíram-se cursos de ciências jurídicas e sociais. É porque esse aspecto social que engloba o ser humano na sua contextualidade é fundamental para a ciência jurídica, é fundamental para o direito. Então, eu diria que na base da comunicação do advogado, expressa na oratória, na argumentação, no discurso, deve haver uma base sólida de ciências sociais e ciências humanas. E a partir daí é que aparece o fenômeno jurídico. Vamos aplicar o direito. Mas aplicar o direito para quem? Para quem? E perante quem? Para pessoas, e perante pessoas que são juízes, ou os desembargadores ou ministros que integram os tribunais. Então, o cenário continua a ser humano. Então, é fundamental que se entenda o ser humano, a alma humana e a sua experiência social para, a partir dela, ter uma exata concepção do direito e procurar aplicá-lo na sua verdadeira dimensão, que é essa dimensão humana e essa dimensão social. Eu acho que para fins de oratória, a gente chama de oratória jurídica, de argumentação jurídica, de discurso jurídico, é preciso que se tenha a base para que o talento inato que muitas vezes pode haver em algum de nós, para a oração, para a fala, sim, para que esse talento se revele em sua amplitude. Não basta ter um talento inato para a oratória, por exemplo. Eu gosto de falar o seguinte: há oradores natos com talentos inatos. Mas, para que o talento seja revelado em sua amplitude, é preciso que haja uma base material nisso tudo. Essa base material é a formação que o profissional tem que ter. Ninguém falará bem se não tiver estudado bem. Ninguém se expressará bem sem base empírica suficiente para tanto. Não basta que tenha um talento, é preciso desenvolvê-lo, é preciso aprimorá-lo. O talento pode ser inato, mas ele precisa ser aperfeiçoado. Então, um grande orador, para atuar na área jurídica, tem que conhecer o direito. Para conhecer e bem aplicar o direito, tem que conhecer o ser humano e a sua contextualidade. Então, tudo isso se soma. E é fácil perceber que efetivamente é assim. Por exemplo, quando nós falamos em oratória, nós pensamos nos gregos e nos romanos. Isso é fundamental. Eles são toda a nossa fonte do que se sabe embrionariamente sobre o poder da oração, o poder do discurso, o poder da argumentação. Os gregos foram os primeiros. Não é sem razão que Demóstenes, grego, é considerado o maior orador de todos os tempos. Mas Demóstenes era a um só tempo. Ele era filósofo e era jurista. Então, ele tinha o talento inato da oração, mas oração que só se revelava significativa pelo conteúdo que ele tinha como filósofo e como jurista. Por isso que ele foi um grande orador político, pelo seu conhecimento filosófico, e um grande orador forense, pelo seu conhecimento jurídico. Então, sem essa base material, não há talento inato que possa se revelar. Sim. A base tem que ser o conhecimento. O talento inato, então, dará expressão a essa oração em forma de discurso. Por isso mesmo é que Aristóteles, ao falar sobre discurso, ao falar sobre oratória, ele fez uma sistematização notável que bem traduz isso que eu estou a dizer. Aristóteles
Aristóteles, um dos maiores filósofos gregos, um dos maiores pensadores de todos os tempos, ele disse que a oração que se revela no discurso e que se traduz na argumentação deve compreender 3 grandes e significativos elementos, que ele denominou: o primeiro, logos, a razão; o segundo, pathos, a emoção; o terceiro, a credibilidade, ethos. Logos, pathos e ethos. Então, razão, emoção e credibilidade. Sem esses 3 elementos, não há que se falar em grande orador. Grande orador não é aquele que apenas se expressa formalmente, é aquele que se expressa formal e materialmente bem. E aquele que se expressa formal e materialmente bem é porque, na base da sua oratória, da sua oração, do seu discurso, da sua argumentação, há uma bela formação profissional, social, humana, jurídica. Bem se ouve Aristóteles. Então, o advogado que quiser exercer bem a profissão, falar bem, se expressar bem, ele precisa primeiro ter uma sólida formação na área humana, na área social e depois na própria área jurídica. Porque o discurso vai se revelar, vale dizer, a oração vai se revelar no discurso, que se traduz na argumentação, que deve, segundo Aristóteles, compreender esses 3 elementos: ter lógica no que diz, emoção no que diz e ser crível no que diz. E aí entra o elemento ético. Por isso que eu costumo dizer aos jovens advogados, meus alunos na universidade, nas palestras e conferências que profiro no Brasil ou no exterior, costumo dizer que o advogado, no exercício da sua profissão, deve ser fiel aos fatos. O que há de controvérsia é o direito. O advogado que não é fiel aos fatos, ele se expõe e perde a credibilidade. Não é? Eu tenho que admitir que os fatos são o que eles são. Eu posso divergir do juiz ou do colega com relação à interpretação jurídica que se pode dar ao fato. E aí entram as diversas teorias, as doutrinas, mas aí o advogado tem que respeitar os fatos, expor a causa com objetividade, com clareza e com lógica, com racionalidade. E, ao assim procedendo, ele cumpre bem aqueles 3 componentes do discurso a que aludiu Aristóteles. Estará agindo sempre como orador, não é? No plano da lógica, no plano da emoção, que é fundamental para o convencimento, falar com a alma, expressar com a alma, argumentar com a alma, mas também observando a ética, para merecer credibilidade. Bem andou Aristóteles quando reuniu e definiu ou identificou na argumentação, no discurso e na oratória esses 3 elementos que eu reputo significativos para que se possa falar em alguém que possa se expressar, argumentar com substância e credibilidade. Pressão pública e grandes clientes. Você frequentemente, respeitosamente, atua em causas de enorme repercussão nacional, envolvendo figuras públicas de alta exposição. Como equilibrar a pressão da opinião pública, a responsabilidade com o cliente e o absoluto respeito ao devido processo legal? Realmente, Fernanda, você fez uma pergunta relevantíssima. Tá? E isso envolve não só a atuação do advogado na esfera do direito penal, mas em outras áreas também. No direito penal, com maior razão, não é? Porque na estrutura da cultura, não é? Numa determinada sociedade, a forma mais grave de comportamento infracional é aquela que a sociedade define como crime. Não é? Uhum. Então, quer dizer, os crimes geralmente tendem a chocar as pessoas, não é? Tendem a gerar um sentimento de execração com relação ao acusado, ao suposto responsável pelo cometimento do crime. E o advogado que atua na área criminal,
invariavelmente, ele é confundido com o próprio cliente. Não é? O cliente passa a ser odiado pela conduta que lhe é imputada, o advogado antipatizado porque promove a defesa, e em meio a isso surge um quadro extremamente preocupante que pode comprometer a rigidez da própria atividade jurisdicional, que é a publicidade opressiva. Esse fenômeno é muito importante, principalmente os advogados criminais fiquem atentos a ela, esse fenômeno preocupa todas as grandes sociedades, todas as grandes civilizações. É que a publicidade opressiva, principalmente em tempos de comunicação digital, ela pode causar danos irreversíveis ao exercício da defesa e às garantias do próprio acusado na esfera penal. Não é sem razão que grandes sistemas jurídicos, mundo afora, estão preocupados em disciplinar esse fenômeno da publicidade opressiva, que afeta o advogado, que afeta o próprio cliente como acusado da imputação de natureza penal. Um dos maiores juristas da atualidade, autor de uma das obras mais expressivas, eu não diria de direito penal, eu diria de filosofia jurídica, que foi dirigida à órbita penal, o grande Luigi Ferraioli, que é um grande jurista italiano vivo, está entre nós. Ele escreveu a sua obra notável que modificou, quer dizer, a maneira de pensar e fazer direito penal no mundo. Sua obra Direito e Razão, Diritto e Ragione, a teoria do garantismo penal. A teoria na garantia da teoria do garantismo penal, Ferraioli escreveu que, embora filósofo do direito, ele cuidou de uma teoria garantista na órbita penal, porque é aí que mais gravemente o Estado atua sobre as pessoas. Porque quando alguém é acusado de cometimento de uma infração penal, fica sujeito a um processo penal e, eventualmente, uma pena, que pode significar, dependendo do sistema jurídico, a vida, pode significar a liberdade em maior ou menor grau. Pode ser uma prisão perpétua, pode ser uma prisão por tempo determinado, outros tipos de punição. E há sociedades que punem até determinados crimes graves, hediondos ou de especial gravidade, com a pena de morte. Sim. É por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, a garantia do devido processo legal, due process of law, abrange essas três órbitas: vida, liberdade e patrimônio. A quinta emenda da Constituição Americana diz: "No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law." Ninguém será privado da sua vida, liberdade e patrimônio sem o devido processo legal, porque há pena de morte nos Estados Unidos. No Brasil, nosso due process of law, que está na Constituição, dos artigos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição, protege a liberdade e o patrimônio, porque a Constituição proibiu a pena de morte. Não haverá hipótese que se imponha a pena de morte pelo cometimento de uma infração penal. Então, nós tiramos a palavra vida e ficamos com a proteção da liberdade e do patrimônio. Mas, em qualquer caso, já dizia Ferraioli, na sua teoria do garantismo penal, ele disse mais ou menos assim: la più temibile sanzione del processo penale è la pubblica diffamazione dell'imputato. Ou, em vernáculo, la più temibile, a mais temível sanzione, a mais temível sanção nel processo penale, no processo penal, é la pubblica diffamazione dell'imputato. É a pública difamação do acusado, a pública difamação do indiciado. O que é que significa dizer? Quando a publicidade opressiva se ocupa do caso, não é? Ela trai, pela publicidade opressiva, ela trai duas consequências extremamente graves para o processo de natureza penal. Exalça a gravidade da imputação de um lado e atrai, justamente, muitas vezes, a incompreensão da opinião pública
com relação à conduta que está sendo imputada, na verdade. Sim. Então, principalmente quando se trata de imputação de crimes graves, não é? A publicidade opressiva, então, gera essa consequência, não é? Ela exalça a gravidade da imputação e traz, vamos dizer assim, uma opinião pública desfavorável à situação jurídica em que se encontra o acusado. E por isso mesmo é que grandes sistemas jurídicos se ocuparam de criminalizar a publicidade opressiva quando exercida voluntariamente, com o objetivo de interferir na rigidez da jurisdição penal, da jurisdição penal, já que a jurisdição penal tem que se desenvolver com ampla, vamos dizer assim, com ampla observância dos direitos e garantias constitucionais, porque em jogo a liberdade. E quando a publicidade opressiva é manifestada de forma a comprometer a rigidez do julgamento penal, isso projeta uma consequência realmente preocupante para o desfecho do processo penal, que pode ser, eventualmente, uma condenação injusta. Sim. Então, esses valores, de um lado, jurisdição penal, e de outro, valores da liberdade, garantias do acusado, têm que ser muitíssimo sopesados, não é? Tem que ser ponderados para que prevaleça sempre a possibilidade de um julgamento justo e imparcial, sem a possibilidade de interferência de fatores externos. No Brasil, nós não chegamos a criminalizar a publicidade opressiva, mas há países que criminalizam a publicidade opressiva para garantir a rigidez da jurisdição, para deixá-la, não é, fora do ataque midiático, por exemplo, que pode comprometer a parcialidade do julgador, que é pressuposto da atividade jurisdicional rígida. Por exemplo, na Áustria, eles definem como crime a conduta de um jornalista usar a mídia para, vamos dizer assim, para perseguir o investigado, o acusado, não é? Para instrumentalizar a ideia de que ele é culpado e que os tribunais devem, como tal, julgá-lo. Então, na França, por igual, a França democrática, a França da Revolução Francesa, a França da liberdade, da fraternidade, da igualdade, não é? A França criminalizou a publicidade opressiva, preocupada no juízo de ponderação que faz entre o julgamento justo e imparcial que o cidadão tem que ter e o equilíbrio com que se deve fazer a cobertura de um processo de natureza criminal. Então, fazendo ponderação entre liberdade de imprensa, liberdade de informação, que são preceitos constitucionais lá como são aqui, ponderando-os com o direito a um julgamento justo e imparcial, em que em jogo a liberdade do cidadão, os franceses criminalizaram a publicidade opressiva para dizer que ninguém pode utilizar os meios de comunicação de massa para antecipar juízos condenatórios contra quem esteja sendo julgado. Então, veja bem, isso é muito importante. O Brasil ainda não amadureceu bastante, ainda não chegou a isso, e aqui no Brasil, a publicidade opressiva que se desenvolve nos casos criminais é muito grande e assustadora. Eu dou um exemplo. Um caso de um reitor da Universidade de Santa Catarina, agora há pouco tempo, salvo engano, em 2013 ou 2023, 2023, salvo engano, ele se suicidou, porque a eles foi feita uma acusação de envolvimento com a organização criminosa, ele reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi tido como integrante de uma organização criminosa, instaurou-se um inquérito contra ele, uma delegada federal usou a imprensa para dizer que ele estava envolvido na organização criminosa, e ele não suportou e terminou se suicidando. E o que se descobriu é que não passava de um grande equívoco da delegada, o procedimento era um procedimento absolutamente insubsistente, mas a publicidade ampla que se deu às declarações da delegada e a instauração de um processo, de um inquérito injusto contra ele, o levaram
ao suicídio. Então, vejo como é grave a publicidade opressiva. Sim. Não sei se quem está nos assistindo vai se lembrar, mas há uns anos atrás, há um tempo atrás, eu me lembro que foi noticiado, inclusive, num canal de grande relevância no país, que um casal, donos de uma colégio infantil, crianças, ele foi acusado, o dono foi acusado de pedofilia, de abuso sexual contra estes alunos. E depois, investigando profundamente o caso, constatou-se de que ele era inocente. Mas depois de que veio a verdade de que ele era inocente, de que ele nunca tinha abusado de nenhum daqueles jovens estudantes, daquelas crianças que estudavam na instituição de ensino dele e da esposa, ele já tinha perdido tudo, e aí depois ele dando entrevista. Que eu perdi tudo, ele perdeu a escola, as pessoas se afastaram, mas depois que veio à tona a realidade dos fatos, ou seja, a vida dele já estava toda devastada, a vida dos filhos da família, porque essa situação triste se estendeu, por óbvio, aos familiares, e extremamente constrangedora, porque ele quase foi lixado da cidade dele. Eu não sei se você se lembra dessa situação, mas até provar, enfim, até hoje ele não conseguiu se restabelecer. Anos depois dele ter sido absolvido, da verdade ter vindo à tona, mesmo assim ele não conseguiu se restabelecer, não só profissionalmente e financeiramente, porque ele teve que fechar a escola na época, que era a forma que ele tinha de subsistência dele e da família, mas também psicologicamente. É verdade. Não sei se você se lembra dessa situação. Da Escola Base de São Paulo. O famoso caso da Escola sim. Base, que se transformou num dos exemplos, né, de publicidade opressiva, né, execrável. Né? Veja bem, os dois grandes exemplos que são citados, um mais remoto, que é o caso da Escola Base. Essa história me tocou e esse muito. mais recente, que é do reitor conselheiro da Universidade Federal de Santa Catarina, são exemplos clássicos de o quanto a publicidade opressiva pode acabar com a vida de uma pessoa. Pode acabar definitivamente com a reputação e a vida das pessoas. Não é? Esse é um grande exemplo. Realmente, no caso da Escola Base, o que é que ocorreu? Houve uma denúncia inconsequente de que na escola havia a prática de atos, não é? Contra menores, não é? De atos sexuais contra menores, estudantes da escola, e práticas abusivas, e o delegado que se ocupou da matéria recebe a denúncia e a transforma no inquérito, a que dá amplíssima publicidade, e a imprensa massivamente, a grande imprensa nacional, os grandes jornais e as grandes redes de televisão do país noticiaram como se fosse um fato consumado, como se o casal proprietário da Escola Base, não, os professores, como se eles estivessem envolvidos naqueles escândalos de exploração sexual de menores na escola. Não? A repercussão foi tão intensa que eles quase foram linchados. Eles não podiam sair à rua. Não, foram absolutamente destruídos. A escola foi fechada. Não se suicidaram, mas ficaram com problemas psicológicos gravíssimos. Inclusive, a mulher teve sérios problemas psicológicos, jamais se recuperou, veio a falecer posteriormente em razão das sequelas. E o que se revelou foi um grande equívoco que mereceu uma desproporcional atenção e veiculação pela imprensa de forma absolutamente espetaculosa. Isso destruiu a vida das pessoas. E, mais gravemente, ocorreu no caso que eu referi de Santa Catarina, porque o grande reitor, renomadíssimo da área jurídica, ele se suicidou
porque não suportou o peso da publicidade opressiva. E depois o que se descobre é que não havia crime algum, muito menos os imputados crimes de envolvimento com organização criminosa, desvio de recursos, lavagem de dinheiro. Eis o exemplo de publicidade opressiva que pode destruir, como destruiu a vida de uma pessoa. Isso é grave. Os grandes sistemas jurídicos estão preocupados com isso. Veja bem, o Brasil ainda não dá a devida atenção. O máximo de atenção que o Brasil dá em sua legislação é garantir a inviolabilidade da honra, da intimidade das pessoas, garantir uma indenização pelos danos morais que houver sofrido, mas não há ainda o tipo definidor da publicidade opressiva como crime. Aquela intencional, veiculada por portentosos mecanismos ou vias de comunicação com o fito de atingir as pessoas, muitas vezes até comprometendo a rigidez da jurisdição para prejudicar o investigado. Nós não temos ainda nenhum tipo que tenha definido essa conduta como crime, a despeito do meu esforço pessoal. Em 2 oportunidades, Fernanda, eu propus como membro das comissões de reforma do Código Penal, eu já participei de várias reformas do Código Penal, do Código de Processo Penal e da legislação federal em outras órbitas no Brasil. Em 2 oportunidades, eu propus a criminalização da publicidade opressiva. Uma foi em 1998, na Comissão Evandro Lins e Silva, que acatou por unanimidade a minha proposta de definição dessa conduta denominada de publicidade opressiva. Na linha dos franceses, na linha dos ingleses, na linha dos austríacos e de outros países que se preocuparam justamente com a gravidade desse fenômeno. Então, a nossa proposta foi veiculada ao Ministério da Justiça, mas o ministro da Justiça da época, isso foi aprovada por unanimidade. Sim. A proposta de tipo que eu apresentei foi aprovada por todos os membros da Comissão de Juristas, a partir de Evandro Lins e Silva, o ministro Luiz Vicente Chernicário, do Superior Tribunal de Justiça, que coordenava também a dele, foi unânime. Mas o ministro da Justiça de então disse que não iria considerar a proposta e transformá-la em projeto de lei, porque a imprensa poderia prejudicar o restante das contribuições da comissão. Havia outras propostas significativas que, segundo o ministro, poderiam ficar comprometidas com a pressão da imprensa, que não iria, vamos dizer assim, que não iria concordar ou aderir à existência dessa proposta limitadora da publicidade na sua dimensão da opressividade. Então, eu até brincando, eu disse, mas ministro, quer dizer que a proposta de publicidade opressiva é prejudicada pela publicidade opressiva. Então, nós não vamos ter o tipo, porque a imprensa não vai gostar, vai fazer uma campanha contra o tipo, é isso? Aí ele disse, infelizmente é. E isso não prosperou. Na reforma penal de 2012, eu fui membro também da comissão de reforma, o presidente da comissão foi o ministro Gilson Dipp, a comissão se dividiu. Uma parte da comissão, mais conservadora, não queria considerar a proposta do tipo porque achava que a imprensa iria prejudicar o nosso trabalho, exatamente como ocorreu no passado. E eu veiculei mais uma vez e merecia o acolhimento dos maiores penalistas, maiores juristas que participavam da comissão. Mas terminou a comissão sem veicular essa proposta. Enfim, no Brasil, nós não temos ainda esse tipo definidor da publicidade opressiva como crime. Mas só para fazer uma última consideração sobre o tema, para mostrar a relevância da matéria, a Corte Europeia de Direitos Humanos, apreciando se o tipo de publicidade opressiva editado na Áustria era compatível com os valores contidos na Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, a maior corte de direitos humanos como tal considerada no mundo, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela definiu
que no confronto entre liberdade de impressão, liberdade de imprensa e direito a um julgamento justo e imparcial, há de prevalecer o direito ao julgamento justo e imparcial contra a liberdade de impressão, entre aspas, que se revelasse na forma de publicidade opressiva. Aí deu pela constitucionalidade do tipo que definiria a publicidade opressiva. Nós sofremos muito isso. Eu dou um último exemplo sobre a matéria. No caso Collor-PC, era a primeira vez que um presidente da República, o presidente Collor, era submetido à jurisdição penal no Brasil. A primeira vez que um presidente era submetido à jurisdição penal do Supremo Tribunal Federal. Vale dizer, era levado a julgamento penal pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil. Na época, havia um movimento dos cara-pintadas famosos que faziam passeatas em praça pública, clamando pelo impeachment do presidente e depois pela sua condenação na órbita penal. O que é que ocorreu? Eu e Evaristo de Moraes fomos advogados no caso. Nós entramos no Supremo Tribunal Federal sob vaias, gritos e xingamentos. Até fomos protegidos porque nós éramos advogados dos acusados, de Collor e de outros acusados no contexto de uma ação penal. Então, nós éramos também vítimas da publicidade opressiva, que muitas vezes identificávamos os advogados com os próprios clientes. É como se os advogados também estivessem respondendo pelos crimes pelos quais os clientes estavam sendo acusados. Então, o advogado ele tem que ter muita fibra, na verdade, na defesa dos seus clientes, principalmente na órbita penal, porque frequentemente ele vai se defrontar em se tratando de matéria grave, envolvendo pessoas expostas, pessoas conhecidas. Na verdade, frequentemente ele vai enfrentar esse fenômeno da publicidade opressiva. Então, o advogado tem que ter muita fibra, muita coragem, muito destemor, porque ele estará defendendo a liberdade do seu cliente, afinal de contas, e nada disso pode afetá-lo. Sim. Ele tem que defender com as armas de que dispõe, que são as leis e as garantias constitucionais que estão à disposição, de um lado, ao cliente e de outro, ao próprio advogado, já que hoje o advogado tem sua profissão constitucionalizada. É a primeira vez que uma Constituição, foi a Constituição de 88, reconhece expressamente a relevância da atuação do advogado. Isso é produto da luta histórica da ordem e dos advogados, porque essa luta se confunde com a própria história do Brasil. Não se pode contar a história do Brasil sem contar a história dos cursos jurídicos e da advocacia no Brasil. E por isso é que, ao longo do tempo, se teve a exata percepção de que os advogados, nós, os advogados juristas, nós fomos responsáveis pela formação de uma consciência jurídica nacional. Porque o Brasil, quando se tornou independente, era zero culturalmente, zero institucionalmente. O Brasil dependia inteiramente de Portugal. Sim. Nós não tínhamos instituições. As primeiras instituições vieram justamente, primeiro, convocação de uma constituinte para votar a primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824. Não prosperou, Dom Pedro outorgou uma Constituição elaborada por um grupo de seu interesse. E os primeiros cursos jurídicos vieram em 1827. E, a partir daí, nós começamos a falar nas carreiras jurídicas, advogados no Brasil, juízes no Brasil, promotores no Brasil, a partir dos primeiros cursos jurídicos, em 1827. Então, veja bem, então é esse reconhecimento histórico do advogado, que sempre foi um protagonista na história do Brasil independente, ao depois da história do Brasil republicano, ao depois na história do Brasil democrático, esse reconhecimento se revelou na forma de reconhecimento constitucional da sua relevância. Está o advogado hoje no artigo 133, como indispensável à administração da justiça, inviolável no exercício da sua atividade profissional nos termos da lei. Então, isso não é pouco. É a única Constituição do mundo
que dá ao advogado um status constitucional, como a Constituição de 88 deu. Então, isso nos responsabiliza mais ainda, não é? Pelo exercício da nossa profissão, pela defesa da liberdade, quando em jogo a liberdade do cliente que nós defendemos. Não é? Futuro da advocacia e a formação das novas gerações. A jovem advocacia. Se você pudesse deixar 3 conselhos essenciais para a jovem advocacia, para esses jovens que estão começando, quais seriam estes 3 conselhos? Veja bem, numerar assim não é fácil. É difícil. Mas há muitos, eu diria. Alguns eu poderia destacar. Não é? Veja bem, nós estamos vivendo uma época assim, muito sui generis, por assim dizer. Nós estamos já há algum tempo, não é? Numa transição entre os modelos tradicionais de estudo, de modo de viver e estilos mais sofisticados, advindos das evoluções tecnológicas. Não é difícil perceber, por exemplo, que nos anos 60, um grande teórico das comunicações, chamado Marshall McLuhan, escreveu 3 obras que vieram a definir, vamos dizer assim, a definir os destinos das comunicações no mundo. Esse teórico das comunicações foi o grande Marshall McLuhan, um professor da Universidade de Toronto, que depois esteve nos Estados Unidos, escreveu, por volta de 62, uma obra chamada The Gutenberg Galaxy, a Galáxia de Gutenberg, e um pouquinho mais adiante, ainda nos anos 60, escreveu Understanding Media, Entendendo a Mídia, onde ele definiu que the medium is the message, a mídia, o meio é a mensagem, e a terceira obra definitiva dele, chamada The Global Village, Aldeia Global. Nessas 3 obras, ele diz que, décadas a partir dali, o mundo conheceria uma forma de comunicação que o encolheria, uma forma de comunicação que encolheria o mundo, que ele denominou que o mundo se transformaria num Global Village, numa aldeia global. A expressão é dele. Quando foi em meados de 90, apareceu a tal forma de comunicação que ele previu. Nos anos 60, a internet surgiu em meados de 90, que começou a modificar toda a ideia de comunicação no mundo. A partir daí, meados dos anos 90, com a internet. Quando Marshall McLuhan morreu aos 80 anos, morreu em 1980, quando se celebrou 100 anos do seu nascimento, eu estava nos Estados Unidos e li no New York Times um caderno especial dedicado a ele, que tinha o seguinte título: Marshall McLuhan, The Prophet of the Media, who predicted internet 30 years before it was invented. Marshall McLuhan, o profeta da mídia, que previu a internet 30 anos antes da sua invenção. Então, com o surgimento da internet, e da era digital, o mundo vem sofrendo profundas alterações, profundas modificações, inclusive na área do conhecimento humano. É claro que as tecnologias que daí advêm têm sido muito significativas para diversas áreas da ciência. Evolução na medicina, temos coisas notáveis, cirurgias por robôs, na verdade, na área espacial, coisas inacreditáveis, na área da física, na área das ciências exatas, coisas impensáveis. Mas o que ocorre no plano humano e social também pode ser visto como avanços em determinadas direções, mas também isso está a revelar grandes preocupações quanto à utilização desses mecanismos emergentes dessa nova era digital sem controle. Há uma grande preocupação. E o que é que isso tem a ver com esses conceitos? Nós não podemos perder a noção do mundo real. Não podemos viver de um mundo meramente cibernético ou digital. Na verdade, nós não podemos simplesmente dizer o conhecimento do passado é colocado e programado numa máquina, vamos registrá-lo e
permitir que a máquina revele concentradamente tudo que se produziu, pode ser revelado em minutos. Mas o que se produziu é produto da mente humana. A própria realidade digital é produto da mente humana. Por isso que um grande neurociência já disse mais ou menos assim: the human brain is copyright protected. Não? Quer dizer, a mente humana ela é insubstituível, não? Ela não está sujeita a copyright, né? Ela não tem preço, não tem limites, é a mente humana. Mas esses meios, essas vias de comunicação moderna que estão encantando tantas as pessoas, podem encantar para o bem e trazer o bem, como também podem nos levar a prejuízos assim impensáveis. O grande inventor, o grande responsável pela inteligência artificial, professor chamado Geoffrey Hinton, ele ao receber o prêmio Nobel justamente por ser o inventor, por ser a pessoa que concebeu a inteligência artificial, ele disse exatamente o seguinte: vamos regulamentar o uso da inteligência artificial, porque se ela pode ser usada de forma ilimitada para o bem, ela pode ser usada de forma ilimitada para o mal. Pode nos levar, ele diz, ao fim da humanidade, por mais catastrófico que isso possa significar. Por quê? Porque os limites da inteligência artificial são, quer dizer, esses limites não são concebíveis. Não são concebíveis. O Geoffrey Hinton diz que a inteligência artificial pode gerar seres digitais sobre os quais o ser humano que os concebeu e criou, sobre eles não pode mais exercer controle. Portanto, como as big techs que se ocupam dos investimentos em inteligência artificial têm donos e programadores, né, nós vamos ver o que eles fazem. É aquilo que a gente estava comentando antes de vir para cá. Exatamente. Ou seja, vai ser uma geração que pode ser exatamente manipulada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos grandes avanços na área da internet, na área digital. Nós não vivemos mais no mundo analógico, mas nós temos que regulamentar essas novidades para que elas se transformem em grandes evoluções para o bem, para a humanidade, e não como elemento de aniquilamento dos valores humanos que existem em nós e na nossa sociedade. Isso vale para o direito. Eu digo, o fato de termos novas tecnologias digitais não quer dizer que eu tenho que abandonar os livros e viver da cultura superficial, cibernética ou digital. Não, em absoluto. Os livros são insubstituíveis. Tudo bem, quem não gosta do livro físico na prateleira, tem um livro digital, mas o livro... Sim. Eu gosto de compulsar o livro, do contato com o livro. Na verdade, eu tenho uma biblioteca com milhares de livros. Eu tenho clássicos nos originais, direito civil, penal, administrativo, constitucional, tributário, financeiro, que eu adoro estar com os livros, em meio aos livros. Eu me sinto ali num mundo de ideias, não é? Muitas vezes de séculos, de milênios, não é? Então, essa é a atmosfera que os livros revelam e terminam nos inspirando, não é? Então, eu uso a tecnologia justamente para o bem, na sua dimensão positiva. Mas ela tem, até sob o aspecto objetivo, prático, tem coisas terríveis. Por exemplo, hoje nós já falamos sobre os cybercrimes, os crimes cibernéticos mais sofisticados, de difícil detecção, na verdade, e contenção, porque está através de máquinas por pessoas que ninguém sabe quem são, utilizando mecanismos digitais portentosos que operam efeitos tremendos instantâneos. Instantâneos. É uma comunicação instantânea. Agora eu me comunico com o outro lado do mundo. Agora, no minuto, eu pego o celular e falo com uma pessoa no outro lado do mundo. Então, isso daí traz, de um lado, uma perspectiva positiva no conhecimento humano, no aperfeiçoamento, mas também traz riscos de comprometimento da humanidade, para usar a expressão de Geoffrey Hinton,
insuspeito de excessos, ele que concebeu exatamente a inteligência artificial e ganhou um prêmio Nobel por isso. Então, para o advogado, eu digo assim, eu costumo dizer, se ele quer ter uma boa formação, não fique adstrito à cultura da internet, à superficialidade da internet. Muitos registros contidos na internet, muitas vezes, são imprecisos e muitas vezes são inexistentes. Se eu já fiz consulta de inteligência artificial para testar o AI, por exemplo, Meta, e já fiz consulta mais ou menos assim, quem foi Rui Barbosa? Aí apareceu, Rui Barbosa foi um grande ministro do Supremo Tribunal Federal na era republicana. Rui Barbosa nunca foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Rui Barbosa foi um grande advogado, grande jurista, grande político, foi até diplomata, mas ele nunca foi ministro da Suprema Corte brasileira. Então, é preciso ter cuidado. Na verdade, a inteligência artificial ela é alimentada por dados, por informações, para gerar novos dados e novas informações. Mas, em meio a isso, não existe, nessa conexão digital, na similitude da comunicação neural, não existe uma inteligência humana a guiar tudo isso. Então, muito cuidado na utilização da inteligência artificial ou dos meios de comunicação digital ou na utilização desses meios para o exercício da atividade profissional advocatícia. Pode ajudar? Pode ajudar. Se bem utilizados, através de fontes legítimas, que mereçam crédito, mas nunca abandonando os livros, nunca abandonando a cultura, nunca abandonando as ciências sociais, nunca abandonando as ciências humanas. Até no estudo de direito, é preciso que tenha contato com as obras clássicas para conhecer os clássicos do direito nas diversas áreas de interesse do profissional. Eu diria que a devoção, quer dizer, a leitura nas áreas de interesse jamais poderá ser substituída pela cultura superficial da internet ou pelas facilidades que a inteligência artificial está a nos apresentar. Doutor Nabor, muito obrigada. Eu agradeço, em nome da Escola Superior de Advocacia, profundamente você, pela sua generosidade, por você ter dispensado não só a advocacia mineira, mas a advocacia nacional, um pouco do seu tempo, que eu sei que é precioso. Desde quando você chegou, o seu telefone não parava de tocar, e você, inclusive, despachando pelo telefone. Muito obrigada. Foram tempos, horas que, repito, eu jamais vou esquecer, de tão enriquecedoras. Eu vou levar essa experiência para a minha vida. Então, agradeço de coração em nome da Escola Superior de Advocacia, porque você está transformando várias gerações. Muito obrigado. Você faz com que a gente comece a pensar que vale a pena lutar, vale a pena estudar, vale a pena a gente se dedicar cada vez mais à advocacia. Você é um exemplo vivo de que a advocacia ela é importante, de que, sabe quando a gente volta a ter orgulho em ser advogado, em exercer a profissão? É isso que você nos traz. Orgulho em exercer a advocacia. Então, muito obrigada de coração. Eu agradeço em nome de toda a advocacia mineira, não, em nome da advocacia nacional. Eu tomo essa liberdade, porque você está transformando gerações. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos e a todas. Foi ótimo. Você é uma enciclopédia. É uma coisa sem limites. Não, é uma enciclopédia. O que eu falo, então? Até o próximo episódio. Sim. Sim.
Encerramos mais um episódio do ESACast com o Dr. Nabor Bulhões, que dividiu conosco tanto conhecimento este que eu levarei por toda a minha vida. Agradeço mais uma vez ao Dr. Nabor em nome da advocacia, em nome dos mais de 140 mil advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, por dividir conosco o seu conhecimento. Isso não tem preço. Muito obrigada. Sigam a nossa página, ESA_OABMG, e tenham e acompanhem para que vocês possam ter acesso à íntegra desta entrevista imperdível com um dos maiores advogados, juristas e oradores do país, Dr. Nabor Bulhões. Até breve.